Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 28 de agosto de 2021. Shabbat Shalom aos amigos judeus. Este vídeo poderia se chamar Crônica de uma Morte Anunciada, mas aí, claro, os amigos normalmente não se interessariam pelo vídeo, mas no fim das contas é sobre o que se trata. Estou falando da quentíssima relação entre Israel e Irã. O Irã anunciou há poucos dias que dentro de 60 dias no máximo terá sim a sua bomba atômica. Pois é, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, pegou um avião na terça-feira e rumou para Washington para ter uma conversa duríssima com o presidente norte-americano Joe Biden, expondo a este a situação delicada em que se encontra, no momento, o Estado de Israel, cercado por todos os lados. Por um lado, na frente norte, por exemplo, cercado, por assim dizer, pelo Hezbollah, mas também na faixa de Gaza, os inimigos de Israel costumam disparar foguetes, sem falar em todo o território sírio, que tem sido ocupado por milícias pró-iranianas. Além, é claro, do próprio Irã, que já tem suas bases no Iraque, e a cada dia que passa se torna mais agressivo em relação a Israel. Bennett tinha um só assunto na sua agenda: pedir aos Estados Unidos apoio para um ataque preventivo contra o Irã, para que este não anuncie daqui a alguns dias a posse de uma bomba atômica. Acontece que as coisas deram um tanto errado para Bennett. Quando chegou nos Estados Unidos, logo foi surpreendido pela notícia terrível que vinha do Afeganistão. Então, não tinha mais espaço na sua agenda para conversar na quarta-feira com Biden. Teve que aguardar até a sexta-feira, quase o início do Shabat, para conversar com Biden. Bem, hoje o Jerusalem Post, por exemplo, diz que Bennett teve algumas conquistas depois dessa conversa. Entre elas, a primeira conquista era um objetivo do próprio Bennett: estabelecer uma relação bem íntima com Biden, a ponto de poder ligá-lo a qualquer hora do dia ou da noite. Parece que este quesito foi atingido, foi alcançado. Bennett foi recebido por Biden ontem, é verdade, porém de forma diferenciada. Biden não o recebeu no Salão Oval, e sim numa sala anexa ao Salão Oval, chamada de Sala Privada do Presidente, ou melhor, Sala Privada para o Chá do presidente, e ali ele só recebe realmente os íntimos. E Biden chegou a dizer aos fotógrafos que cobriam o encontro de que ele era, sim, agora íntimo de Naftali Bennett. Bem, pontos para Bennett, como que se conseguiu, direta ou indiretamente, atingir o objetivo. Agora há um canal aberto entre ele, primeiro-ministro, e o presidente dos Estados Unidos. Mas e o resto? Bem, o resto ficou para, vamos ver, quem sabe amanhã ou depois. Estamos interessados? Sim, mas espere um pouquinho. O segundo ponto da agenda, que deveria redundar numa conquista, ou resultar numa conquista para Bennett, foi deixado para o futuro. Bennett pediu que os americanos, ou melhor, que o presidente americano se interessasse diretamente na questão das relações bilaterais em termos de turismo ou vistos para cidadãos israelenses. Bennett pediu que os israelenses pudessem entrar nos Estados Unidos sem necessidade de visto. Os Estados Unidos e Israel mantêm esta relação protocolar, exigindo o visto, por conta, segundo os Estados Unidos, da dificuldade que os americanos encontram em entrar em Israel. Eles precisam do visto. Israel defende-se dizendo que faz essa exigência por conta dos palestinos americanos que entram no Estado de Israel e podem
representar alguma ameaça, daí porque a exigência de visto dos americanos. Já os americanos defendem-se dizendo que pedem o visto dos israelenses porque muitos jovens, depois de servirem as forças de defesa de Israel, voam para os Estados Unidos. Só que como são muito jovens, não têm dinheiro para se sustentar e é por isso, por uma questão cultural, que os Estados Unidos exigem o visto. Mas Biden disse que está muito atento a essa questão, inclusive citou Antony Blinken, dizendo que os dois farão de tudo para eliminar essa barreira do visto, mas isso demorará um certo tempo, porque quem sabe exigir-se-á uma emenda à Constituição para facilitar a relação de visita entre os cidadãos dos dois países, ou seja, deixou em stand-by. Agora, o que realmente interessava a Bennett, que era a questão do Irã, o que Biden disse o seguinte: olha, nós ainda manteremos daremos ênfase ainda à questão diplomática, ou ao aspecto diplomático da relação Estados Unidos e Irã. Se vermos lá na frente que não deu resultado, aí teremos que tomar decisões um pouco mais duras. Foi isso, cozinhando o galo, como se diz no interior. Bennett queria que Biden se comprometesse ou assumisse uma postura rígida agora em relação ao Irã, principalmente por conta de tudo que aconteceu nos últimos dias. Que Biden desse carta branca a Israel para um ataque preventivo. E como resposta, recebeu exatamente este cozinhar de galo. Ainda trabalharemos na mesa, na questão diplomática, se lá na frente percebermos que o Irã continua irredutível, aí falaremos de outro modo. O Irã não deve ter a bomba atômica, mas ficou nisso. O que traz para Israel de positivo mesmo e concreto Naftali Bennett? Apenas o fato de que, se quiser conter o Irã, terá que agir sozinho, porque os Estados Unidos de Biden continuará trocando um lero, sabe como é? Com o Irã, que tem pressa, que tem prazo para avisar o mundo que possui a bomba atômica. Parabéns, Israel. Com Naftali Bennett, Israel conseguiu diminuir, decrescer, encolher em relação ao globalismo representado por Biden. Israel se apequenou. Agora, Naftali Bennett, como todo bom político, dirá que sim, houve grandes avanços no encontro com Biden. Fiquem tranquilos, porque Israel hoje tem um canal direto com o presidente norte-americano e podemos tomar decisões duras, se necessário for. Tá legal. Bacana, não? Pois é. Aqui outra notícia interessante. Os Estados Unidos, o Pentágono informou que os Estados Unidos atacaram um posto onde encontrava-se o líder do ISIS-K, e este provavelmente já teve o CPF cancelado. O Pentágono lançou um ataque com drones no reduto do Estado Islâmico no leste do Afeganistão, matando um homem que acredita-se estar envolvido no planejamento do bombardeio ao aeroporto de Cabul na quinta-feira. O drone atingiu um membro do ISIS-K na província de Nangarhar, disse o Comando Central dos Estados Unidos. Uma autoridade americana também disse a Reuters que o ataque foi aprovado pelo presidente Biden. A retaliação ocorreu menos de 48 horas depois que um ataque suicida devastador, alegado pelo grupo, matou 170 afegãos e 13 militares americanos no aeroporto de Cabul. Aqui é preciso fazer um parênteses. Matou o ISIS-K, legal, né? Pois é. Acontece que quando o Talibã assumiu todo o Afeganistão, por assim dizer, a primeira coisa, o primeiro ato a ser feito, ou a continuidade do primeiro ato que havia sido feito antes de chegar a Cabul, era libertar todos os terroristas, inclusive a boa gente lá do ISIS-K.
Pois é. Então, quer dizer o seguinte, a grande mídia está dizendo que o Talibã não tem nada com isso. O Talibã é legal. O Talibã é bacana. O problema é o ISIS-K que está lá atrapalhando. Nem os Talibã gostam do ISIS-K. E você, claro, acreditará nessa história, colocando o Talibã como o mocinho. Porque esse ataque de drones, se de fato aconteceu a morte de um líder do ISIS-K, foi evidentemente dado pelo Talibã, uma espécie de mapinha, os homens estão aqui, vocês vão lá e pegam eles. Que já sabia de antemão onde estão, onde estavam, onde estão e onde estarão as lideranças dos outros grupos terroristas libertados das prisões do Afeganistão. Você terá que engolir essa história, meu amigo. O Talibã, eles não são muito, digamos assim, cordiais, mas também não são esses caras maus que estão tentando passar a ideia. Mal mesmo é o tal do ISIS-K. Esse precisa ser combatido. É isso aí. Até depois, se Deus quiser.